dando nesse material, nesse momento, né, tudo sobre o Apocalipse, a gente tem visto alguns aspectos que nos ajudam a compreender o Apocalipse, tá bom? Então vamos ver aqui o que é que temos hoje que a gente pode aprender. Pronto. Acertos e erros no Apocalipse. Tudo no mundo tem lado positivo e negativo. Tudo no mundo, tá? A Bíblia tem? Tem. A Bíblia diz que ela é bênção, né? Ela é bênção, ela é luz para os nossos pés, nossos caminhos. Mas a Bíblia diz também que há muita gente que usa a Bíblia para sua própria condenação. A Bíblia. Entendeu? Então, tudo no mundo tem lado positivo e negativo. Deus tem lado positivo e negativo? Tem. Ele tem o lado positivo por ser Deus e por ser a bênção que é, pelo resultado que ele produz na vida da gente. Mas tem o lado negativo? Tem. Porque quando você está envolvido com Deus, você não vai estar atendendo a você. Você vai abrir mão de você para atender Deus. Então, abrir mão de você é um preço. É o lado negativo. Tá bom? Então, vamos ver aqui. Acertos e erros que a gente pode encontrar em relação ao Apocalipse. Primeiro, os acertos. Nós temos aqui 4 acertos que seria interessante a gente lembrar. Primeiro, o uso correto das características apocalípticas, como simbolismos, numerologia, quadros ilustrativos, alienação com os textos judaicos. Então, o livro do Apocalipse acerta quando ele é exatamente, ele segue exatamente as regras, né, de um livro apocalíptico. Né? Então, ele faz esse acerto, ele não cria nada, ele mantém todas as orientações que qualquer livro apocalíptico tem. Né? Então, ele não. É como escrever um livro de poesia. Então, segue à risca as regras da questão da poesia. Ele, então, acerta nisso. Né? Qualquer cobrança que a gente faz fora disso está sem sentido, porque ele é um livro de estilo apocalíptico e ele segue as regras de um estilo apocalíptico. Ele está certíssimo. Segundo, Jesus é apresentado como conquistador simbólico. Isso ele acerta. Simbólico. Jesus é apresentado como um conquistador simbólico a favor do bem e dos planos divinos para toda a humanidade que ele ama. Então, isso está correto. Jesus é símbolo ali. Como tudo naquele livro é símbolo. Entendeu? Então, está corretíssimo. Guarda bem isso que eu estou falando, porque depois a gente vai falar dos erros. Terceiro, a inclusão de judeus e de todas as nações entre os salvos de Deus diante do trono de Deus. Está correto, não é? Não tem que excluir os judeus, não tem que excluir outras nações. Então, todas estão ali incluídas naquele material, porque Deus ama todo mundo, todas as nações, todas, né? Então está correto todas as nações estarem incluídas no livro do Apocalipse. 4. Como todo texto apocalíptico, o Apocalipse chegou no momento apropriado quando o cristianismo sofria grande perseguição. Né? É claro que a gente tem que estudar por que estava sofrendo a perseguição. E o motivo principal é porque a perseguição mesmo era aos judeus, que eram rebeldes ao Império Romano. Os cristãos estavam sofrendo, não é, também porque não desgrudava dos judeus. Então, os romanos entendiam que os cristãos eram uma das seitas do judaísmo. Então, o judaísmo sofria, então todas as seitas, inclusive o cristianismo, sofria também. Não era porque eram espirituais, eram religiosos, eram dedicados. Não é por isso não. Isso aí tudo é propaganda, não é, que inventaram na história. Que a gente faz muito isso, né? Todo ser humano faz isso. Mas é porque não desgrudava daqueles que eram rebeldes contra o Império Romano. Eles não obedeciam à orientação bíblica, lá em Romanos, de que deveria se submeter às autoridades. A autoridade aí não é o imperador. A autoridade aí é o Império Romano. Tá bom?
Eles não seguiam a orientação bíblica de que se lhe obrigarem a andar 1 milha, vá 2. Se lhe baterem numa face, dê a outra. Não seguiam isso, eram muito vaidosos, muito orgulhosos para fazer isso. Então, sofriam as consequências. Não era por causa de Jesus, era por causa do judaísmo e por causa dessa prepotência religiosa. Tá bom? Eles não conseguiam chamar nem... Acho que a gente vai mencionar isso lá na frente. Não conseguiam nem chamar o imperador de senhor. Senhor. Era um pecado dos infernos, né? Na cabeça dos cristãos, chamar o imperador de senhor. Hoje a gente chama senhor todo mundo e nem por isso Deus é ofendido. Mas naquela época a ignorância cristã era muito mais do que a de hoje. Muito mais do que a de hoje. Erros do Apocalipse. Primeiro, o texto favorece a muita dúvida sobre a autoria de João, quando não se interessa em deixar isto muito claro. O pseudônimo é natural nesse estilo literário. Então, todo o livro apocalíptico judaico, quem escrevia não era aquele que no texto dizia que estava escrevendo. Assunção de Moisés. Então era Moisés que escrevia. Todo mundo sabia que não era Moisés. Foi alguém que escreveu como se fosse Moisés. Entendeu? Usando o pseudônimo de Moisés. Mas aí o livro do Apocalipse não coloca claro, não. Quem está escrevendo aqui é João mesmo. João, discípulo de Jesus. Não deixa isso claro. Aí o João que está lá, ele pode ser um pseudônimo, alguém escrevendo no nome, usando o nome dele. Tá bom? Segundo, outro erro cometido. O cristianismo da época e posterior ao período não esteve nem está preparado a ler o texto como ilustrativo, afirmando os relatos como sendo literal e real. Esse era um problema sério. Enquanto que os judeus olhavam para um texto apocalíptico e entendiam que aquilo era ilustrativo, não era literal, o cristianismo alimentou que era literal. E passou a história crendo que aquilo é literal mesmo, aquilo vai acontecer mesmo, do jeito que está ali. Entendeu? O estilo não é literal, mas o cristianismo desenvolveu essa ideia. E muita gente tem sofrido muito com o Apocalipse porque tem essa ideia de que aquilo tudo é literal. Entendeu? Terceiro erro. Com esta leitura errada como literal, em muitos momentos históricos e atualmente, a teologia joísta do joio, né? Originada no seio do capitalismo, tem usado para promover ódios cristãos a países e sistemas políticos e econômicos no mundo. Então, a teologia joísta do joio vem da América, vem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por vários motivos econômicos, é contra um determinado país. Aí ele diz para todo mundo, aquele país é a besta. Aí todo mundo vai ter ódio, ódio cristão, hein? Daquele país. Entendeu como é que funciona? Então, esse também é um erro. Ok? Essa teologia capitalista. Então, alguns anos atrás, a União Soviética era a besta. Aí a União Soviética não existe mais. E agora? Aí inventaram agora outro inimigo. E o povo vai acreditando como sendo literal. E por quê? Porque enquanto o americano está ganhando com isso, ganhando economicamente, os tolos cristãos vão acreditando e criando situações de ódio contra outras nações. Viu que coisa infernal? Deus precisa de inimigo. Se dentro do cristianismo os inimigos já estão, não precisa não. A gente cria tudo sozinho. Não precisa o diabo ajudar. Sozinhos, nós somos o diabo dentro do cristianismo. Então, a gente tem ódio de determinados países porque o interesse americano, na teologia, nos disse que aquele país é a besta.
A gente não é besta? Eles não são, mas nós somos muito bestas, né? Muito bem. Quarto, o texto apresenta um Deus assemelhado ao Jeová de Moisés, que era muito preconceituoso, intolerante, prepotente, cheio de ódios e castigos e interessado só em um pequeno número de pessoas, só os judeus ou só os cristãos e judeus. O resto Deus odeia. Esse é o Deus que é mencionado, né, no Apocalipse e que as pessoas tomam como literal. Um Deus que odeia todo mundo. Somente os cristãos e os judeus é que são amados. Olha que diabo de cabeça os cristãos têm. Deus ama o mundo todo, sem exceção. Ama apaixonadamente por cada pessoa. Quinto e último, com a insistência na pregação de Jesus como Messias, o conquistador político, né, do Antigo Testamento, para Israel contra o mundo, o Apocalipse promete a volta dele como tal. E isso prejudica mais ainda para que Israel supere sua prepotência e continue aguardando o seu Messias exclusivo, rejeitando o Jesus histórico como o Salvador de Deus para o mundo todo, inclusive para eles, os judeus. Então, essa ideia de ter o Apocalipse como literal e de que Jesus vai voltar para ser aquele Messias esperado no Antigo Testamento faz com que Israel continue cego e com problemas para entender Jesus como Senhor e Salvador da parte de Deus. Então, nós somos os culpados por Israel manter-se na prepotência deles e na cegueira espiritual deles. Tá bom? Muito bem. Então, esses são acertos e erros que a gente pode perceber nessa questão do livro do Apocalipse. Dito isso, a gente então fica por aqui. A gente louva a Deus por tudo isto. E amanhã, com fé em Deus, tudo dando certo, a gente está aqui de volta para glorificar e estudar um pouco mais a respeito dessa revelação de Deus para conosco e para com o mundo inteiro que Ele ama. Tá bom? Deixa eu botar aqui uma música para a gente finalizar o nosso culto e a gente vai se despedindo, tá bom? Até mais. Deus abençoe. Deus lhe use nesse dia na vida de muita gente.